som do presidente Jair Bolsonaro entrou entrecortado, a gente vai reprisar esse trecho que ele fala, que é para você, assinante da Globo News, poder entender exatamente o que foi dito. Vamos ouvir de novo. Só lembrando, então, que isso que você ouviu aí foi o momento em que o presidente Bolsonaro falou numa live fechada. Então, esses problemas que a gente está vendo no áudio são um problema da transmissão dessa live. Ela já chega, a imagem e o som já chegam com essa deficiência, com esses cortes. E o que ele diz é o seguinte: ou o chefe do poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos, porque nós valorizamos, reconhecemos o valor de cada poder da República. Aqui, na Praça dos Três Poderes, juramos respeitar a Constituição. Quem age fora se enquadra ou pede para sair. Foi isso que ele disse. Então é exatamente o que a Miri Leitão falou ainda agora. Ele dá uma volta, distorce a situação e coloca essa responsabilidade no Supremo Tribunal Federal. E agora ele deu um passo adiante, porque aí ele jogou para cima do Luiz Fux. Ele está querendo dizer que o chefe do poder deve enquadrar os seus. Então ele está falando para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, ministro Luiz Fux, que ele deveria então enquadrar o seu ministro, no caso todo mundo sabe que está falando do Alexandre de Moraes, né? E também subsidiariamente também de Luiz Roberto Barroso, ou ele enquadra ou então ele pede para sair. Quer dizer, ele está fazendo essas ameaças e ele sempre é meio ambíguo no que ele fala. Eu vou respeitar a Constituição, os três poderes, cada poder tem o seu, né? Tem a ele sua meio força. Morde só. Ele faz o tempo todo isso, né? E hoje vai ser o dia da radicalização, amanhã ele vai falar que aí vai pensar melhor, aí vão falar que tentaram moderá-lo, mas o que o presidente Bolsonaro quer é a radicalização do país, é a radicalização de um grupo contra outro grupo. Então a gente tem que ter muito claramente isso em mente, e esse discurso aí é para, de novo, espetar o judiciário que ele escolheu nesse momento para ser o alvo dos seus ataques. E é um discurso que ele sabe que funciona com esses apoiadores, que é isso que as pessoas querem ouvir. Exatamente, eles foram lá para isso, foram lá envolvidos por essa ideia de que a responsabilidade por tudo que está nos acontecendo, e tudo que está nos acontecendo é muito, né? Tudo que está nos acontecendo é culpa do Supremo Tribunal Federal. Quando o que está nos acontecendo é uma mortandade de quase 600 mil brasileiros, essa crise econômica sobre a qual eu estava falando, e que é de responsabilidade do presidente administrar a crise, e se o presidente tivesse administrado bem, na época da pandemia, muitas mortes teriam sido evitadas, como tem nos mostrado todos os cientistas que a gente ouve com frequência aqui na Globo News, né? Mortes evitáveis, mortes que poderiam ter sido evitadas. A inflação podia estar melhor controlada, a crise hídrica podia ter sido prevenida. Há muita coisa se ele estivesse trabalhando, né? Ele não tem trabalhado, ele tem feito apenas essa mobilização. Esse é o momento que ele buscou. Nos últimos meses, tudo que ele fez foi buscar esse momento que ele ia fazer esse discurso. Ele está procurando imagens para a campanha e também essa radicalização, e também fazer uma demonstração de força para os outros grupos políticos.
só que está um efeito inverso. E aí eu quero chamar o que o Otávio falou sobre aquela entrevista do Gilberto Kassab ontem. É alguém de centro que está se afastando do presidente, quando ele poderia estar, até ele tem um ministro que é do PSB. Eu perguntei para ele, mas você tem um ministro no PSB lá no governo? Ele falou, não, ele está saindo do PSB e aquilo não assumiu como parte do partido, e que é o ministro da Comunicação, né? Então ele quis se descolar ao máximo do presidente. É interessante, quer dizer, quando o presidente quer mostrar força, colocando a população que o segue na rua, isso era para mostrar força. E o político se afasta, um político de centro que poderia estar na base. Por que ele faz isso? Porque, na verdade, é um efeito bumerangue. Por outro lado, está vendo um presidente que está rompendo esses limites que ele diz que os outros estão rompendo, que são os limites estabelecidos pela Constituição e a que todos estamos submetidos, né? Esse é o nosso passo, como eu disse. Nossa base democrática. Essa é a nossa base democrática. Para isso lutamos durante 21 anos, para ter exatamente uma base democrática de uniformização do país. Burnier. Bom, enquanto a gente continua vendo imagens aí da manifestação em Brasília, na capital federal, né? Eu vou falar com o Valdo, que está lá em Brasília, acompanhando isso tudo desde cedo. O Valdo, o presidente Bolsonaro disse agora há pouco, nessa live entrecortada, né? Esse áudio que a gente ouviu agora com certa dificuldade, mas conseguimos traduzir aí o que ele disse. Ele fala que jurou respeitar a Constituição, mas ele volta a atacar o Supremo Tribunal Federal, principalmente. Ele volta a fazer ataques, ou seja, ele volta a atuar fora das 4 linhas da Constituição. Então eu te pergunto, estão me pedindo para passar para a Leilani, já vou continuar minha pergunta para você, Valdo. Diga lá, Leilani. Nós vamos agora reproduzir para você o que o presidente disse, usando aspas, ou seja, o texto original do presidente. Então vamos lá. Abre aspas. Disse o presidente Jair Bolsonaro: nós não mais aceitaremos que qualquer autoridade, usando a força do poder, passe por cima da nossa Constituição. Não mais aceitaremos qualquer medida, qualquer ação ou qualquer certeza que venha de fora das 4 linhas da Constituição. Nós também não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos 3 poderes continue barbarizando a nossa nação. Não podemos aceitar mais prisões políticas no nosso Brasil, ou o chefe desse poder enquadra o seu, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos, porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Nós todos aqui na Praça dos 3 Poderes juramos respeitar a nossa Constituição. Quem age fora dele se enquadra ou pede para sair. Fecha aspas.